Esse mês, então, Deus colocou no meu coração que é o mês da provisão. Eu preguei para vocês essa mensagem numa outra oportunidade no mês passado, e nós falamos a respeito aí dessa provisão que Deus enviava. Então, eram mais de 3 milhões de pessoas que estavam no deserto, e Deus usou ali o Moisés para suprir essas pessoas. Elas estavam no deserto, necessitadas ali, com fome e tudo, e Deus foi enviou ali a carne pelas codornizes, e depois enviou o maná. Então, não vou pregar para você o que eu preguei em agosto, tá? Mas a gente falou a respeito dessa provisão que vinha do alto. Hoje eu quero mostrar para você que essa provisão, ela alcançava as famílias maiores, menores, e sempre, entenda bem, na quantidade que cada um precisava. Então ele diz assim, ó, aqui no versículo 15, aí de Êxodo capítulo 16, diz assim, ó, Êxodo 16, versículo 15, acabei abrindo aqui em Gênesis, por isso que eu falei Gênesis para você, mas a gente acha aqui rapidinho, pronto. Diz assim, ó, e vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Então, nós falamos em agosto, e eu te mostrei aqui que tinham famílias maiores, menores, e cada um colhia conforme essa medida aqui que era do gomer. Como a gente estava falando, né, como se fosse esse pão, esse maná, então a gente falaria no caso de quilos, né, cada um colheria ali alguns quilos para comer, mas o gomer não é calculado em quilos, ele é calculado em litros, mais ou menos uns 2 litros, aí depois você pode pegar pela internet isso. Agora, o interessante aqui é que eles colhiam e era exatamente o que cada um precisava, porque se você parar para analisar, imagine diariamente enviando ali o alimento que vinha do céu para mais de 3 milhões de pessoas. E não faltava. Lá na passagem de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15, vamos dar um pulinho lá, para a gente poder ver. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15. Vamos lá. Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15. 2 Coríntios 8, 15, olha só o que diz aí, ó. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve de menos. Então, é interessante a gente entender isso aqui, porque era exatamente a provisão de Deus. Então, o Senhor sabia o quanto Ele tinha que enviar diariamente, e nós já falamos sobre isso. Na sexta-feira, Ele enviava uma porção dobrada, porque o pessoal colhia para a sexta e para o sábado, porque eles guardavam o sábado. Então, Ele enviava a porção e Ele sabia o quanto cada família ia colher. Então, o que eu quero mostrar para você aqui é que a provisão de Deus, ela é na medida que você necessita. Só que para você poder entender essa provisão, eu peço que você me acompanhe em Mateus capítulo 5, lá no versículo 13, para entendermos quem somos no Senhor. Vamos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vamos lá. Mateus 5, 13. Evangelho. Nós vamos ler aí do 13 até o 16. Diz assim, ó. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Vamos parar um pouquinho aqui no 15 para a gente poder entender essa passagem aqui. Depois eu vou ler para você o 16, para a gente fechar. Então, a provisão, ela vem do Senhor. Qual é a minha parte? Ser sal da terra, luz do mundo. Essa é a minha parte, essa é a sua parte. Então, eu explicava de manhã para o pessoal que nós temos confundido um pouco isso aí. A palavra diz o seguinte, que as bênçãos virão e me alcançarão. Mas o que tem acontecido comigo, com você? Nós temos, entenda bem, ao invés de caminhar em direção àquilo que Deus tem nos orientado, nós temos corrido atrás dos milagres. Então nós estamos correndo na direção errada, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que eles estavam no deserto ali procurando servir ao Senhor e o Moisés estava ajudando eles ali, tá? Para que diariamente eles estivessem na presença de Deus e a provisão ela vinha. Então o que eu quero mostrar para você, tá? É que a nossa missão é sermos o sal da terra, a luz do mundo. Só que ele explica o que aqui no versículo 13? Que se o sal for insípido, ele não vai salgar. Eu comentava de manhã, o sal ele também é um tempero. Só que mesmo uma comida maravilhosa, um bom alimento, tá? Se você de repente for comer ali e estiver muito salgado, você não consegue comer. Então, o que o Senhor Deus ele quer mostrar para mim e para você? Nós temos que ser o quê? Bem temperados. No sentido de sermos conhecedores da palavra e praticantes. Tá? Quando eu digo para você ser sal da terra e luz do mundo, é você conhecer o seu direito em Cristo, servi-lo, praticar a palavra para que os milagres de Deus, eles aconteçam na sua vida e as pessoas vejam esse Deus e queiram esse Deus. Só que nós estamos correndo atrás da provisão, sendo que ela será, perdão pela redundância, provida. Então, ao invés de eu caminhar em direção a Cristo, eu estou correndo em direção aos meus milagres. E eu não vou alcançar, porque é o que eu comentava de manhã. A palavra diz que as bênçãos virão e me alcançarão. Quando você vai, de repente, procurar alcançar alguém, está na sua frente. Tá? Está na sua frente. Então, é a bênção que está atrás. Não é você que está atrás da bênção. A bênção está atrás de você. Só que para que ela possa se manifestar, nós temos que ser essa luz do mundo, o sal da terra. Tanto que ele fala no versículo 16, e ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, olha só que interessante isso aqui. Está tendo uma troca de papéis. Eu estava meditando aqui nessa passagem, que até o pastor Josias, ele deu algumas mensagens esses dias na internet. E ele falou o seguinte, se eu for essa cidade edificada na rocha, tá? Eu serei um alvo. Você sabe o que é um alvo? Tá? Um alvo tem alguém mirando ali, ó, para acertar o alvo. Se eu for essa cidade edificada na rocha, eu serei um alvo de Deus para ser abençoado. Você está entendendo? Não vai faltar milagre para você. Não vai faltar provisão para você. Mas é o que eu comentava de manhã no culto das 7h30 e no culto das 10. O que eu falei? O nosso Deus, ele não é mágico. Eu pregava isso na segunda-feira, dia 1º de setembro. Eu falei, Deus não é mágico. Deus, ele é multiplicador. Então eu comentei com o pessoal de manhã, eu falei o seguinte, por que ele conseguiu multiplicar os pães e os peixes? Porque tinha um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então ele pega aquele pequeno lanche, abençoa, multiplica e entrega ali para as pessoas. Não teria como alimentar aquela multidão se não tivesse nada. Comentei de manhã. Veja que ele transforma a água em vinho, mas antes ele pede para pegar a talha e colocar água na talha.
para que ele tivesse o que transformar. Então, essa é a nossa missão. Eu sei que todos que estão aqui nos acompanhando, o pessoal que está acompanhando a gente, assistindo a gente, eu sei que todos nós precisamos de um milagre. Só que você precisa, entenda bem, conhecer a palavra, conhecer o teu Deus, tá? Ser um praticante da palavra, porque se eu tiver na minha vida a palavra de Deus, se eu procurar guardar aquilo que eu tenho aprendido, Deus vai ter o que multiplicar. Você está entendendo? Eu brincava de manhã até com o pessoal, né? Brincava, mas falava sério, né? Nosso Deus não é mágico. Ele não vai pegar, por exemplo, fazer assim, ó, alakazam, e vai aparecer o seu marido sentado aqui para o culto das 18 horas. Não. Tá? Ele não vai chegar de repente e fazer assim, ó, abracadabra, e dar um emprego para você. Não. Ele vai tornar, entenda bem, tá? Ele vai criar em mim e em você essa cidade edificada na rocha. Ele vai, entenda bem, fazer com que você seja a luz do mundo, o sal da terra. Uma pessoa bem temperada, uma pessoa bem instruída, uma pessoa praticante da palavra, uma pessoa que entende que por mais que tenha a luz de Deus, as coisas estão dando certo, ela sabe que ela não tem luz. A luz que está nela vem do Senhor. Entendeu? Essa pessoa bem temperada é o que fala no versículo 16. Ele diz o quê? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar assim, como é que você consegue, no mundo tão mal, permanecer firme? Como é que você foi curado daquela doença? Como é que você pagou aquela conta? E você vai falar, foi Deus. E elas vão falar para você, então eu queria conhecer esse Deus. Você entendeu? Mas ao invés de a gente fazer isso, meus irmãos, nós estamos correndo atrás da provisão, sendo que ela vem de Deus. Entendeu? Ao invés de eu estar aqui, ó, caminhando com o Senhor, aprendendo e praticando, eu estou na direção errada, correndo atrás do milagre, e eu não vou chegar. Por isso que nós temos tantas pessoas na igreja que elas não estão se sentindo realizadas. Por quê? Porque eu preciso, entenda bem, ter água na talha para ele poder fazer a transformação. Eu preciso ter um pouquinho da palavra, um pouquinho de entendimento para ele poder fazer o quê? A multiplicação. Veja que 5 pães e 2 peixinhos não resolvem nada, mas para Deus resolve. Uma palavra que você guarda, um versículo que você guarda, uma passagem que você guarda, realiza um grande milagre na sua vida. E as pessoas estão enxergando Deus em você. Você entendeu? Então essa é a nossa missão. Aqui na passagem de Gênesis capítulo 25, versículo 29, vamos lá? Gênesis 25, 29. Lá no comecinho do Antigo Testamento. Gênesis 25, 29. Eu estava comentando com o pessoal que ontem eu estava indo para a sede, para o culto das 9 horas da manhã. E aí no caminho eu estava fazendo uma oração a Deus, porque estou precisando de um milagre, como você também. Todos nós precisamos. Eu estava perguntando para Deus, eu falei, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa para poder cooperar com o teu milagre na minha vida, ou eu só tenho que ficar firme? Eu falei, usa o missionário para falar comigo. Dá a palavra para ele poder me entregar. Aí eu cheguei na sede, aí sentei lá, até fiquei no cantinho, fiquei de pé, fiquei no cantinho lá. Estava até o pastor Vanderlei junto com a gente lá. Aí estava no cantinho lá e estava assistindo, estava participando do culto. Aí o missionário pegou e falou assim, olha, o teu caso é um pouco mais de oração. E no meu entendimento, eu achava que eu já estava orando pelo caso. Entendeu? Mas o que o Senhor mostrou para mim? Que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me aproximar mais. Então Ele quer que eu pegue a palavra que Ele próprio me deu, e Ele quer que eu confesse, meu Deus, aqui, ó, a mensagem que o Senhor me deu aqui, ó. Eu creio nessa mensagem. Eu creio nessa palavra. Diabo, você não vai impedir a minha bênção. Entendeu?
Ele quer que eu vá a Ele e insista lá, mostre para Ele que eu estou na presença dEle, que eu estou ali acreditando. No meu entendimento, eu achava que eu já estava fazendo aquilo que era necessário, era só aguardar um milagre se manifestar, porque no mundo espiritual ele já existe. Mas não, ele quer um pouquinho mais de contato, eu vou fazer. Você entendeu? E isso é a gente procurar ser o quê? Luz do mundo, sal da terra. Uma pessoa bem temperada, uma pessoa bem ajustada na palavra, conhecedora das Escrituras e praticante daquilo que aprendeu. Só que olha só que interessante aqui, ó. Deixa eu te mostrar a questão aqui do Jacó e do Esaú. Diz assim, ó, versículo 29, Gênesis 25, 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então, olha que interessante isso aqui. Eu falei de manhã para o pessoal. Alguns pregadores falam, tá, que o Jacó enganou Esaú. Não. O Jacó comprou a bênção do Esaú. Comprou por um prato de comida? Sim. Por um prato de lentilha. Pagou barato? Pagou. Mas é o Esaú que quis vender. O Jacó queria comprar. Comentei com vocês no mês passado, não precisa voltar lá, eu peço para o Mateus colocar para a gente, Gênesis 25, 23. O que a palavra diz em Gênesis 25, 23? Olha lá. E o Senhor lhe disse, o Senhor falando para Rebeca: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então eu comentei com vocês, em agosto, que a Rebeca ela teve uma decisão difícil a tomar. Porque a Rebeca era mãe dos dois, do Esaú e do Jacó. O Esaú era o mais velho, o primogênito. O Jacó o mais novo. A bênção da primogenitura era para o mais velho, para o Esaú. Só que ele, já falei sobre isso numa outra oportunidade para você, ele não era um homem que respeitava ali a palavra, tá? Não era um homem ali temente, no sentido de se dobrar para aquilo que Deus orientava para que fosse feito. Então o Jacó assumiu ali a bênção da primogenitura, mesmo sendo o segundo filho. Só que você vê aqui no versículo 33, que você leu comigo aí, ele comprou. Então eu estava lendo esse trechinho aqui também na mensagem que o missionário colocou na internet, e o missionário escreveu o seguinte: o que aconteceu aqui nessa passagem? O Jacó, ele soube o quê? O tempo certo. Com base nesse versículo 23, que o Senhor passou ali para Rebeca, tá? Que o maior serviria ao menor, o Jacó assumiu a bênção da primogenitura, comprando do irmão dele Esaú o direito ao milagre e à bênção. Então ele não roubou, ele comprou. Então ele soube o momento certo. E aí de manhã eu comentei o seguinte, pessoal: quem vai saber, tá, o momento que você está, em qual direção você está caminhando, se você está caminhando com Deus, aprendendo e praticando, ou se você está correndo em direção ao milagre, quem vai saber o momento é você. Você olhando hoje para a sua vida, você vai saber como está o seu momento espiritual. Pastor, eu estou correndo atrás de milagres. Para porque você não vai conseguir alcançar. Você vai se cansar, vai se enfraquecer, tá? Na fé, e você não vai alcançar nenhum milagre. Porque não é isso que o Senhor está falando para a gente. Deus, ele quer comunhão conosco, tá? Já falamos aqui que o maior milagre é estar de pé. Esse é o maior milagre.
Porque a todo momento a palavra diz que nós somos entregues à morte. Você passa por locais que você nem imagina que Deus está guardando você, que ia ter um problema naquele lugar. Então, a nossa parte, entenda bem, é permanecermos firmados na fé, sendo o sal da terra, a luz do mundo. Deixa Deus usar a sua vida, tá? E prover aquilo que você precisa. Ande na direção correta. Não corra atrás de milagres, porque você vai se cansar e você não vai ter a solução do seu problema. Venha para a igreja, ouça a palavra, congregue, pratique aquilo que você aprende. Para analisar, meu irmão, como é que o mundo está. As pessoas estão correndo mais atrás das coisas e elas não estão alcançando. E elas estão se cansando. Quanto mais as pessoas correm para poder resolver alguma coisa, mais distante da solução elas ficam. Tem gente entrando em depressão, em crise de ansiedade. Por quê? Porque nós não estamos, entenda bem, fazendo o que o Senhor Deus nos orientou. Qual que é a orientação dele? Fica perto de mim, você vai ser luz do mundo. Fica perto de mim, você vai ser um cristão bem temperado. As pessoas vão ver na sua vida os milagres, porque eu vou fornecer para você a provisão. É o que eu falei para você de Êxodo 16. Todo dia caía a quantidade necessária para todo mundo comer. Famílias maiores comiam, famílias menores comiam. Não faltava para ninguém. Entendeu? Não faltava para ninguém. Eu sei que você tem o teu trabalho, você tem a tua família, você vai ter momentos que você vai viajar, mas a gente nunca pode esquecer do nosso Deus. Eu falo sempre isso aqui para você, tá? Faça a sua viagem, aproveite bastante, vá lá para o seu trabalho, seja uma bênção, honre o Senhor naquilo que você faz, em um bom serviço, em uma boa atividade, mas não deixe de servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Você entendeu? Para a gente poder caminhar aqui para o final, Lucas capítulo 17, versículo 17, vamos dar um pulinho lá? Lucas 17, 17, olha só o que diz aí, ó. Lucas capítulo 17, versículo 17, é um outro trechinho que está fervendo no meu coração, eu tenho falado inclusive nas lives que eu tenho feito, aí pelo YouTube, pelo TikTok, eu tenho comentado a respeito disso. Olha o que diz aí, ó. Lucas 17, 17. Quem achou, diga amém. Acharam já? Olha o que diz, ó. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Eram 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Preguei para você isso aqui também. Se você pegar aqui o versículo 14, aliás, pegue por favor aí o versículo 12. Olha o que mostra aqui no 12. E entrando numa cidade, tá? Jesus estava entrando lá na Galileia, Samaria e Galileia, passando por lá. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Olha lá. O que eles pediam? 13. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eram 10 homens doentes, leprosos. Igual o meu caso, o seu caso, a gente precisa de uma bênção. Só que olha o que fala no versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Eu pregava essa mensagem aqui na sexta-feira e já trouxe para você numa outra oportunidade. Olha só que interessante. Analisa, por favor, esse versículo 14. Veja se o Senhor Jesus ele orou pelos 10 leprosos. Vê se fala de oração aí. Não fala de oração. Fala de direção. Direcionamento. Tá? No versículo 14, aí que você leu, a palavra diz o quê? O Senhor falou para os 10. Ide-vos, e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, olha aqui para mim um pouquinho. Eles receberam uma orientação aqui, o Senhor não orou por eles. O Senhor falou, vai até lá e mostra a pele de vocês para os sacerdotes. Eles saíram daqui, acreditaram na direção, e eles foram até onde estavam ali os sacerdotes.
Nesse caminho, de onde eles receberam a orientação, até chegar aos sacerdotes, a pele deles foi curada. A pele de todos eles a pele deles foram curadas. Tá? Foi curada. Então, não teve oração. Tá? Eles deram o quê? Ouvidos à orientação. Eu falava isso na sexta-feira. Muitos casos, nós não temos que orar, nós temos que obedecer o que o Senhor está nos orientando. Eles podiam ter falado, Senhor, como que a gente vai se mostrar lá para o sacerdote? Nós estamos doentes aqui, ó. A pele está leprosa aqui, ó. Como que a gente vai se mostrar? Não. Eles acreditaram na orientação. Acredite na orientação que eu estou te passando aqui. A sua parte é ser uma bênção. É ser luz do mundo. Sal da terra. Só que qualquer alimento muito salgado, ninguém come. Se você não for uma pessoa bem temperada, uma pessoa realmente ali, tá, praticante daquilo que você aprende, não vai acontecer milagre na sua vida. Você vai correr atrás de bênçãos e não vai alcançar. Entendeu? É uma orientação que eles receberam e do ponto onde eles estavam, que eles receberam a orientação, até os sacerdotes, eles foram curados. Eles obedeceram a orientação. Só que olha só o interessante para a gente fechar aqui a mensagem, no versículo 16. Diz assim, ó. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o quê? Samaritano. Eu preguei para o pessoal, quando eu falei sobre essa mensagem, eu expliquei o seguinte. Os samaritanos, meus irmãos, era um povo que não se entendia com o povo judeu. Só que esse homem samaritano, além dele obedecer à orientação de um judeu, que era Jesus, porque o que ele entendeu? Que não era, entenda bem, a questão de povos. Era o Filho de Deus orientando ele. Entendeu? Então, o que eu quero te mostrar aqui para a gente fechar a mensagem, é que depois que ele foi curado, depois que ele recebeu a provisão que ele precisava, ele voltou, e a palavra diz, caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Se você pegar o versículo 12 que eu li para você, lá no comecinho a palavra diz que eles clamavam de longe. Aqui, lá eles clamavam de longe. Aqui, ele estava perto dos pés do Senhor. O que esse homem entendeu? Para a gente poder encerrar a mensagem. O que esse samaritano entendeu? Que a cura que ele recebeu no corpo, tá, foi um dos muitos milagres que Deus tinha para a vida dele. Agora, a hora que ele foi curado, ele foi fazer o quê? Ele foi lá para encontrar o abençoador, ele já tinha a benção. Tá? Ele já tinha a benção. Ele foi lá para ter um contato com o abençoador. Entendeu? É o que eu falei para você. Olha só a direção que você tem que seguir. A direção que você precisa seguir, tá? É a direção em relação à palavra. Você tem que andar na direção do que o Senhor te mostra aqui. E aí as bênçãos virão e te alcançarão. Os milagres serão entregues para você. Não vai faltar milagre na sua vida. Assim como diariamente não faltava o maná que vinha do céu para mais de 3 milhões de pessoas. Tá? Agora o que eu falei para você, entenda o seu momento. O Jacó entendeu o momento dele. O Jacó entendendo, tá? A palavra não diz isso, né? A mensagem não diz isso, mas com certeza ali ele ficou sabendo o que foi dito pelo Senhor. Em Gênesis 25, versículo 23. O maior servirá ao menor. Então ele entendeu, ele esperou o momento certo. Quando o irmão dele chegou com fome, ele falou, opa, a hora é agora. Você me vende a bênção? O irmão, sem respeito à palavra, falou o quê? Vendo. Ele falou, então eu estou comprando. Ele não roubou, ele comprou.
O Jacó soube o momento certo. Saiba o seu momento. Se você está em direção à palavra ou se você está correndo em direção ao milagre, o qual você não vai alcançar. Porque as bênçãos que tem que alcançar a gente, quando nós estamos em Deus. Tá? Às vezes não é uma oração, é uma atitude. Tem muita gente orando, pessoal, e não está recebendo nada. Por quê? Porque a pessoa faz as orações, só que a hora que o Senhor a orienta para que ela pratique o que Ele tem ensinado, ela não faz. Tá? Essa pessoa não viverá um milagre. Você pode entrar aqui na igreja, escutar a mensagem, falei a respeito disso para você nos últimos domingos. Tá? A pessoa que escuta a mensagem, ela escutou como, por exemplo, ela escuta uma moto passando aqui na frente agora. Tá? Ela escuta um ventilador ligado. Ouvir é diferente de escutar. Quem ouve, dá atenção. Quem ouve, procura praticar. O maior milagre, entenda bem, é a transformação que o Senhor está fazendo dentro de você. Tá? Mas é o que eu falei para você. Tem que ter um pouquinho. Procure ter muito de Deus. Mas se tiver um pouquinho só, Ele será multiplicador na sua vida. Repito, Deus não é mágico. Tá? Ele não vai jogar um pozinho lá para poder fazer um milagre aparecer na sua vida. Ele precisa que você tenha dentro de você um pouco da palavra, um pouco de entendimento, para que Ele possa multiplicar e abençoar você aonde você precisa. Entenda o seu momento. Em qual direção você está. Analise. Tá? Pastor, eu estou cansado porque eu estou correndo atrás das bênçãos. Não. Ouça. Pratique. Deixe o milagre aparecer no seu caminho. Igual falei para vocês de ontem. No meu entendimento, tá? Eu achava que eu já estava fazendo o que eu precisava, só que eu fui ontem para a sede e o missionário falou o quê? Pela palavra. Ora um pouquinho mais. Amém, então nós vamos orar um pouquinho mais. Tá? Eu estava até lembrando que quando essa situação começou, eu parava lá em alguns momentos, abria lá o versículo, lia e falava para Deus, eu creio nisso aqui, essa bênção aqui é minha. Entendeu? Só que vai passando o tempo, né? A gente começa a correr muito. É normal, a nossa vida é uma correria. Agora toma cuidado. Toma cuidado. Eu preciso me cuidar e você também. Por quê? Porque essa correria do mundo não está resolvendo de nada. Você conhece alguém que está correndo muito e está conseguindo resolver tudo o que precisa? Com certeza não. Pessoal, isso é uma tática do diabo, viu? Para a gente correr, e corre para isso, corre para aquilo, corre para prosperar, corre para poder pagar uma conta, corre para casar, corre para comprar, corre para vender, e estamos indo pouco a Deus. Às vezes a gente nem aparece aqui na semana para ouvir uma boa palavra que fortalece o coração. Escutamos, não ouvimos. Quem ouve dá atenção. Quem ouve procura obedecer. Tá? Analise o seu momento. Igual o Jacó. Ele falou, a hora de pedir para o meu irmão para comprar é agora. Tá? Coloca Deus na sua vida, no seu dia a dia. Um pouquinho só já vai trazer um grande milagre para você. Um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe alimentou a multidão. Deixa água em você. Você vai ver só se vai faltar milagre na sua vida. Não vai faltar. Porque quem tem um abençoador, tem a bênção. É isso que esse samaritano entendeu. Ele falou, eu não tenho só a cura da minha pele. Eu posso voltar lá e falar com o Criador do universo. Ele voltou lá e falou com o Criador do universo, dando o quê?
graças, e no versículo 15, a palavra diz, voltou glorificando a Deus em voz alta. A alegria era muito grande. Ele não sabia se a alegria era maior por estar curado ou se a alegria era maior por estar diante do Criador do universo. Porque com Deus o negócio é diferente, né, pessoal? Não é só dinheiro no bolso. Com Deus não é só uma pessoa amada para você poder ter ao seu lado. Com Deus é paz de espírito. Entendeu? Com Deus é confiança. Dinheiro qualquer um pode ter. Até gente que engana os outros aí tem dinheiro no bolso. Se vai manter é outra coisa, tá? Se será descoberto é uma outra coisa. Agora só quem tem Deus tem paz em meio à guerra. Só quem tem Deus acredita pela fé no impossível. Entendeu? Só quem tem Deus consegue isso. Quem tem Deus é grato pelos milagres, mas também por cada vez mais conhecer a palavra dele, entender o seu direito no Senhor. Amém? Que o Senhor fale mais ao seu coração. Tá bom? Em nome de Cristo Jesus.